seria bom. Estou fazendo. Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos, agradecendo a presença de vocês mais uma vez aqui no salão e também aqueles que nos acompanham através do Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Lembrando que estamos ao vivo, mas as palestras ficam gravadas. Então aquelas pessoas, que tiverem interesse depois em verificar com mais detalhe a palestra, é só acionar ali o Facebook, estão todas lá gravadas, tá certo? Nós lembramos sempre que as nossas atividades começam às 19h30, vai até às 20h30. Nós temos o caderno aqui ao lado, aquelas pessoas que tiverem interesse em colocar o nome de algum amigo, algum parente que esteja com algum problema, tranquilamente pode fazê-lo. E lembrando também aquelas pessoas que estão nos seus lares, nós temos água fluidificada aqui, mas as pessoas, que os nossos irmãos que estão acompanhando os seus lares, podem também colocar a água, que ela será fluidificada. Costumamos dizer que para a espiritualidade não existem paredes, existe sim aquele coração sincero que está pedindo, que está solicitando, às vezes até implorando, e certamente sempre é atendido à medida da necessidade e no tempo correto. Por isso, é sempre bom nós lembrarmos também que a água fluidificada, ela terá sim o seu efeito, porque a espiritualidade está fazendo o seu trabalho. Mas é importante que a pessoa tenha fé, acredite, que a pessoa esteja sintonizada num patamar tal em que atinja e chegue também a essa espiritualidade que está trabalhando. Por isso, a necessidade desse trabalho em conjunto. Nós que estamos aqui, vocês que estão nos seus lares, e certamente a espiritualidade que já está aqui muito antes de nós chegarmos. Por isso, a nossa gratidão e a nossa alegria pela presença de todos vocês, e como nós falamos sempre, aquelas pessoas que têm dificuldade para chegar até a casa, lógico, acompanhem pelo Facebook, mas que tiverem condições de chegar ao centro, esta casa, estão convidadas, venham, serão acolhidas, muito bem recebidas, e para nós é sempre muito importante a presença de todos vocês. Hoje nós teremos a palestra do Paulo Sampaio, o Paulinho, a importância da transição, a importância do Espiritismo da transição planetária. Com certeza vai ser mais uma palestra que nos trará aí conhecimento, entendimento, e nós estamos aqui exatamente para isso, não é verdade? Nós vamos fazer a oração. Lembrando que depois da oração nós fazemos sorteio de 2 livros, e após a palestra do Paulinho, nós teremos aqui o Dorvanil, fazendo o nosso encerramento com a oração final, tá bom? Então vamos nos prepararmos todos, nos tranquilizando, acomodando nas poltronas, elevando os pensamentos até o alto, pedindo por nós, que aqui estamos, por esta casa que nos acolhe. Enfim, temos as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dores físicas e espirituais. Por isso a necessidade da oração, que é um encontro sincero com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso amigo, irmão, mestre, na certeza, Senhor, de que nós ainda temos sim necessidade de pedir. Então pedimos por nós, mas aprendemos também que tantos irmãos têm esta mesma necessidade. Por isso, vamos aproveitar este momento e pedir também pelos nossos familiares, queridos, pelos nossos amigos, conhecidos, enfim, por aqueles que nós temos muito apreço. Mas por que não dizer? Por aqueles tantos outros que ainda não descobriram, não entenderam, não praticaram e não assimilaram o seu evangelho de amor. Para esse, Senhor, nós colocamos as nossas melhores vibrações, na certeza
e que mesmo que seja um coração endurecido neste momento, em algum outro, estará de forma tal a recebê-lo, porque todos nós estamos aqui exatamente para isso, para amolecermos os nossos piores sentimentos e melhorarmos aqueles tantos outros que nós temos, mas que ainda está latente. Então, neste momento, que as nossas melhores vibrações possam chegar a todos esses irmãos, independente da distância, na certeza, Senhor, que a sua presença é muito importante. Onde houver 2 ou mais pessoas orando em meu nome, eu estarei presente. Te pedimos, Senhor, que também esteja, mesmo para aquele que ainda não aprendeu, não entendeu e não sente a oração como deveria sentir. Na certeza de que neste momento todos nós estamos sendo agraciados, nós te pedimos, Senhor, por nós, pelos parentes, e como falamos, pelos tantos outros que não conhecemos, mas que necessitam da sua presença. Por isso nós te pedimos, esteja conosco neste momento de oração, de tranquilidade, de paz, mas principalmente nos momentos turbulentos, aqueles momentos de desespero. E aí sim, podemos agradecer mais uma vez, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Qual a numeração? 1 a 58. Número 15. Olha. Tensão emocional. Orson Peter Carrara. 4. Número 4. Seja feita a sua vontade. E agora nós convidamos o Paulinho e agradecemos, como sempre, Paulinho, a sua presença. Ele está pós-cirurgia, está aí com as suas dores normais, físicas, né? Mas cumprindo a sua missão de trazer a mensagem. Nós falamos, né? Se não tivesse condição, não precisaria. Mas ele prontamente aceitou e vem sim, independente das dores físicas. Então nós agradecemos imensamente a sua presença, viu, Paulinho? Muito obrigado pela sua responsabilidade com a doutrina. Boa noite. Boa noite aos amigos e amigas também que nos acompanham pela internet, o Facebook. Muita paz. Que Jesus nos abençoe em mais esta noite. A nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, por tantas bênçãos que nós recebemos constantemente em nossa vida. Que hoje possamos também aqui estarmos receptivos para todo esse amparo que a espiritualidade nos oferece. Como o amigo Carlos disse, né, vamos falar hoje sobre o tema a importância do espiritismo na transição planetária. E eu agradeço muito o Carlos, todos os amigos aqui, a tolerância, a paciência, né, de nos ajudar com as necessidades aqui, para que a gente retorne, mesmo que não 100% ainda, mas graças a Deus já bem melhor. Então, eu quero iniciar essa reflexão com uma passagem do Evangelho que Mateus registrou no seu capítulo 24, que ficou conhecido como Sermão Profético. E Jesus disse assim: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos assustais, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim.
Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o início das dores. Vejam que fala profética de Jesus, né? Jesus aqui mostrando algumas coisas que aconteceriam nesse chamado finais dos tempos. E não são essas coisas que nós estamos vendo agora, né? Terremotos, fomes, pestes, guerras, tudo isso nós estamos vendo atualmente. Então é um sinal de que nós estamos vivendo esse chamado final dos tempos. Fim de um ciclo, fim de uma era. Nós sabemos que a Terra haverá de galgar uma posição maior na hierarquia dos mundos. A Terra então deixará de ser um planeta de expiação e provas para tornar-se um mundo regenerado. Não sabemos daqui quanto tempo, mas que haverá de ser nesse terceiro milênio. Mas é importante sabermos que esse, amigos, é um processo completamente natural na criação divina. Não é algo que está acontecendo apenas com a Terra. Se nós pensarmos na casa do Pai, que é o universo, nesta época, milhões e milhões de planetas também passam por uma transição semelhante a nós. Então é algo absolutamente normal, comum, faz parte da criação divina. A Terra já teve uma mudança de ciclo quando deixou de ser planeta primitivo para se tornar um mundo de expiação e provas, e agora mais uma elevação aí na sua condição de planeta, né? Nessa hierarquia dos mundos. E Jesus disse ainda: naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Dá até medo de ler isso, né? Mas aí, meus amigos, nós já vimos diversas vezes a fala de Jesus usando de simbolismo, usando de metáforas, de parábolas. Não podemos interpretar a fala de Jesus literalmente, ao pé da letra. Não vai acontecer isso. Então, nós precisamos tirar a interpretação espiritual dessa fala do Cristo. E eu vou usar aqui uma interpretação dada pelo palestrante conhecido de todos, Arthur Valadares, que eu achei muito coerente, muito sensata, e vou tentar aqui reproduzi-la, né, com as minhas palavras. Mas o Arthur diz para nós que aqui está dito que o sol escurecerá e a lua perderá sua claridade. Materialmente falando, o sol é esse astro, né, que apresenta para a Terra a maior luz, a maior energia, a fonte de calor, de energia, essa luz imensa, potente do sol. Espiritualmente falando, qual seria a maior luz que nós temos, conhecimento na Terra, com a visão espiritual, senão Jesus e seu Evangelho? Então nós entenderemos que o sol escurecerá, o sol perderá o seu brilho, o sol ficará eclipsado. Jesus estava se referindo a algo que ele sabia que haveria de acontecer alguns séculos depois da sua partida. O seu Evangelho ficou esquecido, ficou deturpado durante muitos séculos, ficou mal interpretado. Nós sabemos quanto que a humanidade, nos séculos seguintes, atravessou de trevas, Idade Média, quantos movimentos religiosos em nome de Jesus para matar,
as cruzadas, a noite de São Bartolomeu, então o Evangelho ficaria o Evangelho ficaria escurecido, né? Perderia a sua luz, seria eclipsado. Então é essa ideia que Jesus está dando, sabendo o que poderia acontecer com a sua mensagem. E aí vejam, a lua para nós, ela nas noites escuras, ela tem uma luminosidade, mas a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Espiritualmente falando, como poderíamos entender o que refletiria a luz do Evangelho, a luz da mensagem do Cristo? Os cristãos. Então Jesus sabia também que aqueles que levariam sua mensagem à frente também ficariam apagados nesse sentido. Não compartilhariam a luz do Evangelho como deveria ser. Então a lua não dará sua claridade. Aqueles que deveriam refletir a luz do Evangelho, a luz da mensagem do Cristo, serem os exemplos de luz do mundo, não o fizeram. Não estamos falando de outros, possivelmente nós mesmos, que estamos reencarnando desde épocas remotas, não sabemos se nós estivemos à frente desses movimentos religiosos, nessa época de trevas, em que a mensagem do Cristo ficou esquecida, foi deturpada. Então o que Jesus disse? As estrelas cairão do céu. Isso é muito belo, amigos. As estrelas cairão do céu. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, dizendo: os Espíritos do Senhor espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. As estrelas cairão do céu. Os Espíritos do Senhor, quais estrelas cadentes, vêm das esferas elevadas para nos ajudar, para nos livrar da cegueira espiritual que estávamos, para abrir os olhos, clarear os caminhos. E Jesus prometeu isso lá atrás, quando ele disse: muitas coisas ainda vos tenho a dizer, mas não podeis suportar. Se me amais, guardai os mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas, e vos fará relembrar o que vos tenho dito. Jesus prometia para nós a vinda de um novo Consolador à Terra, e nós sabemos tratar-se do Espiritismo, que Jesus enviou à Terra, desde 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, chegou até nós essa luz, essa doutrina do Cristo, que vem nos ajudar a trazer o Evangelho de volta, a restaurar aquela mensagem pura de Jesus dos primeiros tempos. Então as estrelas cairão do céu, os espíritos de ordem elevada que vieram até nós, trazendo essas revelações, ensinando tudo aquilo que Jesus deixou através de parábolas. Então Jesus conclui: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então virá o fim. O fim do mundo? Será que vai acabar o planeta Terra? Quantas profecias, né? No ano 2000, 2012, e assim foi. A Terra não vai acabar, pelo menos por hora, né? A Terra ainda terá milhões e milhões de anos. Mas o que entender então virá o fim? Não vai ser catástrofes, não teremos cataclismas, nada disso, mas o fim de um mundo moral atrasado, o fim desse mundo de preconceitos, de orgulho, de egoísmo, o fim do ciclo, o fim do mundo de expiações e provas. É esse o fim que Jesus fala.
quando o Evangelho for pregado em toda a terra. E nós vemos cada vez mais a mensagem do Cristo ser levada por todas as partes, principalmente com a internet, quanto que a mensagem chega nos mais diversos lugares. E não só isso, nós sabemos também que aqueles trabalhadores maiores que estão entre nós, nas fileiras do Espiritismo, trazendo o ensino, a orientação a todos nós, esses trabalhadores que vão à frente, por que não reencarnarão na próxima vez nos países onde a mensagem do Cristo não chegou? Por que não um Chico Xavier, um Divaldo Franco e tantos outros não renascerão nesses países onde a mensagem ainda não chegou? Para que o Evangelho seja pregado em toda a terra. E quando todos tiverem consciência da mensagem, quando todos tiverem a oportunidade de se renovarem para melhor, então aí sim chegará o momento do fim de um ciclo, para que a terra adentre a condição de mundo melhor, de mundo regenerado. E Jesus fala desse momento final, tem lá no Evangelho também, juízo final. E ele diz: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes. Outro simbolismo aqui, né, uma metáfora, para a gente compreender o que é isso. Na hora do momento final, vai haver uma separação, isso está claro, separar os bodes das ovelhas. Quem seriam os bodes, quem seriam as ovelhas? Nós sabemos desse momento que já está acontecendo. Tem espíritos muito endurecidos no mal, que estão tendo suas últimas oportunidades na Terra. Isso explica a condição caótica do planeta hoje. Muita gente pensa que está piorando, mas não é isso. São espíritos ainda perversos, maldosos, que ainda estão tendo oportunidade de se renovarem, de se transformarem. Últimas oportunidades. Mas aqueles que já não têm mais condições, já estão sendo impedidos de reencarnar na Terra. Serão realocados para outros orbes, planetas inferiores à Terra, onde eles possam trabalhar junto daqueles que lá estão, levando o seu progresso intelectual, mas sofrendo as duras penas para conquistarem uma condição moral melhor. Então, ao mesmo tempo que eles se renovam moralmente, eles contribuem para o progresso intelectual daquele planeta. Isso seria o degredo ou o exílio tão falado. Mas entendamos, amigos, uma coisa muito importante: isso não é um castigo divino. Esses irmãos não serão castigados. Isso é apenas colocá-los numa condição de acordo com aquela condição moral que apresenta. Eles não estão fazendo jus por permanecer num planeta que vai avançar. Eles estão, dessa forma, atravancando o progresso da Terra. E Deus tem paciência, tem tolerância, mas chega um momento que é preciso alguma medida. Então vai haver essa separação. Quem vai ficar na Terra? Jesus disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Olha que claro isso. Como assim herdar a terra? Nós já estamos na terra. É a terra renovada. Para ficar aqui
precisa ser brando e pacífico. É uma condição. Mas não se preocupe, amigos. No meu entender, a maioria de nós vamos permanecer na Terra. Quem serão? Aqueles que serão levados a outros planetas são aqueles que estão muito ainda presos ao mal, que aqueles que atrapalham o progresso. Porque a maioria de nós, outros, queremos viver em paz. Apesar das nossas imperfeições, nós queremos paz, nós queremos conviver fraternalmente. Então, se não forem esses que perturbam, nós poderemos avançar mais nessa condição. Então vai haver essa separação, ou melhor, já está havendo. Não vai ser um único dia, né? A mensagem dá uma ideia de que num único dia reuniriam todos. Não seria isso. Seria impossível reunir todos os habitantes da Terra no mesmo momento para fazer essa separação. É um simbolismo. Mas a separação vai haver. Assim como aconteceu, creio que muitos conhecem, os exilados da Estrela Capela, que vieram para a Terra. Eram espíritos na mesma condição que aqui hoje se encontram. Estavam rebeldes, presos ao mal, e de lá então foram exilados, degredados, e vieram para um planeta inferior, vieram para a Terra. Naquela época antiga, quando eles então ajudaram no progresso intelectual da Terra. Aí explicam as pirâmides do Egito, por exemplo, como entender, né, a construção perfeita das pirâmides numa época tão recuada, eram os capelinos. E assim a gente entende também quando Jesus falou da parábola do trigo e do joio. É nesse sentido. Aquele homem que plantou o trigo no seu campo, e à noite veio o inimigo e semeou o joio. E os empregados daquele homem perguntaram: Senhor, queres que nós arranquemos o joio? E aquele senhor diz: não, deixe crescer juntos, porque corre o risco de arrancar o joio e tirar o trigo junto. Deixe até o momento da colheita, e aí então o joio será recolhido para ser queimado, e o trigo recolhido ao celeiro. Olha o simbolismo, é a mesma coisa. Então é essa separação que estamos próximos de acontecer, ou já está acontecendo. Essa transição, nós estamos em meio à transição, já está nesse processo de transição. Agora, quando será uma nova terra, nem os espíritos dizem isso. Existem algumas, né, suposições, como o Chico já falou certa vez. Isso não é data definitiva, né? Mas tem lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que mais ou menos 200 anos depois do Espiritismo vindo à Terra, poderia termos sinais da renovação. Então 1857 com mais 200, 2057, que é uma fala do Chico. Mas não quer dizer que em 2057 a gente acorde na transição. Pode ser já um início de uma nova era. Então, mas não, os espíritos não gostam de determinar datas, mesmo porque depende de nós, não é? Se nós não fizermos a parte que nos cabe, podemos atrasar essa data. Mas aí eu quero trazer agora a Gênese, amigo, um livro também acho que pouco conhecido de nós espíritos, um livro interessantíssimo. E na Gênese, no último capítulo, chamado São Chegados os Tempos, olha que interessante, último capítulo da Gênese, leiam depois, vou trazer apenas alguns recortes aqui. Nesse último capítulo, Kardec comenta algo interessante. Ele apresenta ali algumas características que mostram se já estamos próximos da regeneração. Ele vai falar características da Terra regenerada. 6 características. A primeira delas, crescimento moral. Por quê? Nós sabemos que as 2 asas simbólicas
que conduzirão o voo do espírito à elevação espiritual são inteligência ou sabedoria e moral e amor, certo? Duas asas. O que nós vemos hoje na Terra? Inteligência disparou, altos níveis de desenvolvimento intelectual, na ciência, na tecnologia, nos transportes, na medicina, em todas as partes, a inteligência está muito à frente. O que falta? Progresso moral. Então, o desenvolvimento intelectual é apenas a primeira parte do processo. É preciso desenvolver a moral agora. Porque, mesmo que o ser humano tenha muita inteligência, enquanto ele tiver muito egoísmo e muito orgulho, ele usa a inteligência para seu interesse, para dar vazão às más paixões, usa a inteligência para o mal. Então é preciso desenvolver a moral. Kardec diz que enquanto não desenvolvermos uma moral maior, não haverá felicidade na Terra. E aqui eu destaco, amigos, um livro também da doutrina, nessa questão do progresso moral, dentre tantas obras, tem um destaque especial: O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudemos esse livro, amigos, se nós queremos nos tornar alguém melhor. Estudemos esse livro para trazer essas lições para a nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a moral cristã. As luzes que os espíritos superiores projetaram nos ensinos do Cristo faz toda a diferença para que compreendamos melhor tudo aquilo que Jesus nos ofertou. Então, a primeira característica: quanto mais pessoas moralizadas na Terra, sinal de que a regeneração está próxima. É uma primeira característica. Segunda, compreensão maior sobre o espírito. E aqui outra grande contribuição do Espiritismo, que vem nos ajudar a reconhecermos quem somos nós. O Espiritismo vem deixar claro de que não somos o corpo, não somos um aglomerado de células. O Espiritismo vem acenar para nós com a imortalidade da alma, nos deixando claro que já vivemos muitas experiências passadas e viveremos por toda a eternidade. Então, compreendendo isso é muito importante para que nós trabalhemos a nossa renovação moral. Quanto mais temos consciência de quem somos, do que estamos fazendo aqui, nós vamos avançar. Enquanto nós ficamos presos ao materialismo, a tudo aquilo que o mundo fascina, com os prazeres, tudo aquilo que atrai nosso interesse materialmente falando, nós estamos empacados, deixando de avançar. A partir do momento que reconhecemos que estamos aqui para crescer espiritualmente, faz toda a diferença. Nós vivemos a era do Espírito. Já estamos vendo isso até na ciência. A medicina já está dando sinais de começar a reconhecer aos poucos essa realidade espiritual. Já vemos isso em outras áreas. Então, compreensão sobre a realidade espiritual é também uma característica da regeneração. Terceira, amor ao próximo. Kardec diz: a fraternidade deve ser a pedra angular na nova ordem social. Precisamos nos tornar mais fraternos. E eu vejo que isso já acontece. Vocês já perceberam, todos nós percebemos, naqueles momentos de tragédia, uma inundação como houve lá com os irmãos do Sul há pouco tempo,
Quanto que nós percebemos o envolvimento de todo o Brasil para tentar ajudar aqueles irmãos. Ajuda em todos os sentidos. Então nós já estamos preocupados com o semelhante. Nós já queremos contribuir para que outros tenham melhor condição de vida. Nós já estamos desenvolvendo compaixão. O Divaldo tem uma frase que ele diz assim: nunca houve tanto amor na terra. Alguém poderá discordar por causa da situação difícil que acontece, mas é verdadeira essa frase. Nunca houve tanto amor na terra. Quantas ONGs, quantas instituições, quantas casas religiosas como a nossa, ofertando trabalho em favor do bem do próximo. Quanto que já se trabalha para melhores condições de vida na causa animal, no meio ambiente. Já estamos despertando para isso. É lógico, falta muito, é apenas um início. Mas imaginem, amigos, quando a maioria de nós vivermos dessa forma fraternalmente, nos preocupando mais com o semelhante, sinal de mundo regenerado. Quarta característica, rejeição ao materialismo. E nós sabemos o quanto é importante isso, vencermos esse materialismo que até hoje ainda tem força. O materialismo, na época de Kardec, era mais forte, mas hoje ainda se apresenta. O materialismo tentando nos seduzir com uma proposta de que é preciso gozar a vida intensamente, porque a vida é curta, só se vive uma vez. Então essa proposta do materialismo não está mais iludindo a todos. Muitos já estão despertando para essa proposta ilusória do materialismo, porque nós já estamos compreendendo quais são nossos verdadeiros interesses. O interesse da alma acima dos interesses do corpo. Então nós precisamos trabalhar, amigos, o desapego. Trabalhar a questão do consumismo exagerado. Voltemos mais a nossos interesses para as coisas da alma. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, disse o Cristo. E nós já estamos percebendo que a felicidade verdadeira não está nas coisas do mundo. Nós já percebemos isso. A felicidade é conquista íntima, é dentro de nós, é paz de consciência, é ação no bem. A gente também está entendendo que os bens do mundo, que tanto nos fascinam, nós não somos proprietários absolutos dos bens do mundo. Por mais que tenhamos conquistado honestamente, não somos proprietários absolutos, porque quando desencarnamos não levamos nada. Esses bens são empréstimos de Deus. Deus empresta para que façamos bom uso deles, não só para nós, mas para todos os irmãos à nossa volta. A pessoa que tem em suas mãos uma fortuna, a prova da riqueza, é um compromisso com o bem. Quanto que essa pessoa pode avançar se fizer bom uso disso, mas quanto também que pode se comprometer se não souber lidar com ela. Então, rejeição ao materialismo é uma característica da regeneração. Quinta característica, unidade de crença religiosa. A gente poderia pensar, então o Espiritismo vai ser a religião do futuro. Leon Denis tem uma frase nesse sentido, ele diz assim: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Olha que bonito isso. O que quer dizer isso? O Espiritismo será o futuro das religiões.
Pensemos, amigos, quais são os princípios básicos da doutrina espírita. Qual é o alicerce da doutrina? Crença em Deus, imortalidade da alma, comunicação dos espíritos, reencarnação e pluralidade de mundos habitados. Tudo isso não é do Espiritismo. Vocês pararam para pensar nisso? A base da doutrina espírita não é criação do Espiritismo, é de Deus, da lei de Deus, da natureza. Então, o que vai acontecer para frente, no futuro, entrando para a regeneração? As religiões aceitarão esses princípios também. A reencarnação fará parte das outras religiões, aceitarão a imortalidade da alma como ela é, aceitarão que os espíritos podem se comunicar. Então haverá uma unidade de crença. Pode haver várias crenças, mas todas elas já conseguindo aceitar esses princípios que são da lei de Deus. E por fim, Kardec apresenta as ideias espíritas em apoio ao progresso espiritual. Kardec tem uma frase que ele diz assim: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Olha que interessante isso. Por quê, meus amigos? Nós sabemos que as instituições da Terra hoje precisam se modificar e muito. Porque aquela ideia de que o Evangelho é para ficar restrito a uma igreja, a um templo, a uma casa espírita, está equivocada. O Evangelho é para ser vivido em todas as áreas, em todas as partes. As instituições precisam ter em si, nas suas bases, nas suas diretrizes, princípios da moral cristã. E para transformar tudo isso, não vai ser o Espiritismo que vai transformar as instituições. O Espiritismo trabalha individualmente. Cada pessoa que se renova moralmente, com base nas luzes da doutrina espírita e do Evangelho, é uma pessoa melhor, moralizada. Imaginem vocês a maioria dos habitantes da Terra com essa condição moral. Então essas pessoas farão a renovação que precisa, transformarão as instituições. E Kardec fala nesse sentido também no último capítulo da Gênese, sobre a geração nova. Ele diz que para que haja felicidade na Terra, é preciso que aqui esteja habitando mais espíritos bons. É lógico. Então o que está acontecendo? Já está acontecendo. Uma nova geração está chegando. Cada criança que nasce, não todas, mas muitas crianças que nascem, ali está um espírito em condição evolutiva maior que a nossa. Virão e já estão vindo espíritos melhores, espíritos numa condição moral melhor já estão nascendo entre nós. Trazem sentimento inato do bem, inteligência precoce. Quanto que nós vemos isso? Crenças espiritualistas. Não serão apenas espíritos muito elevados, não, mas espíritos comprometidos com o bem, espíritos que queiram contribuir conosco nesse momento da transição. E esses espíritos então atuarão em várias frentes, na religião, na política, na educação, em todas as áreas estarão esses espíritos da geração nova. Então, amigos, é uma geração que chega e é uma geração que vai. Aqueles que não têm mais condições estão deixando a Terra. E uma geração boa está chegando.
assim vai se transformar o panorama da terra. Veremos mais à frente uma terra renovada, onde haverá respeito, fraternidade. Imagine quando muitos desses estiverem entre nós, nos ensinando com seus costumes, com seus hábitos melhores, e nós não vemos isso, crianças já ensinando os pais, nós já estamos vendo isso. E é bom a gente pensar positivamente, porque hoje na Terra já tem muitos espíritos vivendo aqui encarnados, como espíritos regenerados que já são. Muitos já estão na Terra regenerados. São aqueles que respeitam o próximo, que são fraternos, que perdoam, que toleram, que não agridem. Já estão vivendo como seres regenerados. E cada vez mais haverá entre nós. E nós também, né? Então eu quero lembrar aqui agora uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, uma mensagem do Espírito de Verdade, que é um convite para nós. Os obreiros do Senhor, disse Jesus, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que não viesse dano à obra. Vejam, amigos, é um convite de Jesus para todos nós. Trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços. Cada um de nós tem talentos diferentes, cada um de nós traz possibilidades diferentes. Aquilo que você é bom, o outro é bom em outra coisa. Então é na união das forças é que nós poderemos ajudar nesse momento tão difícil que a humanidade atravessa. Nós vemos quantos irmãos chegam à casa espírita, aflitos, desesperados. É um momento desafiador da transição. Então aqueles que têm um pouco de harmonia, de paz, de conhecimento, de boa vontade, arregacemos as mangas, trabalhemos. E ele coloca aqui, veja um detalhe, que nós saibamos impor silêncio aos nossos ciúmes e discórdias. Quantas vezes na casa espírita, trabalhos são rompidos por causa de melindre, por causa de pequenas coisas. Deixemos de lado, amigos, essas pequenas coisas que podem atrapalhar o trabalho com Jesus. E vejam o que diz Erasto, numa outra mensagem, também no capítulo 20. Ele diz diretamente para nós: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Ele foi até duro conosco, né? Gente, pensemos nisso que Erasto está nos dizendo. Vejam se não acontece isso hoje, nesses dias tão acelerados que nós vivemos. Todo mundo correndo, todo mundo que não tem tempo para nada. Você convida alguém para um estudo, para um trabalho, não tem tempo. O que Erasto está dizendo? Sacrifiquem vossos trabalhos,
vossos hábitos e vossas ocupações fúteis. O que ele está nos convidando? Olhar a nossa agenda. Quais compromissos eu tenho durante a semana? Será que eu não posso trocar um desse compromisso, que muito provavelmente é para o interesse do corpo e não no interesse da alma, trocar por um compromisso de interesse espiritual? Será que eu não posso reservar umas horas para contribuir num trabalho no bem, para um estudo, para me preparar, para ser um trabalhador? Gente, é sério isso, é convocação. E para a gente encerrar então, eu trago uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, lição 41, intitulada No Futuro. Gente, essa mensagem, ela traz uma esperança tão grande. Não é uma utopia, é uma realidade. Está distante, não é para agora. Emmanuel ele vai dizer nessa mensagem de um tempo futuro. Não sabemos daqui quanto tempo, mas o que é certo é que isso vai acontecer. Isso é certo. Então Emmanuel diz assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, ou seja, quando nós, enfim, conseguirmos viver mais de acordo com as leis divinas, naquele tempo em que nós conseguirmos incorporar os ensinos do Cristo em nossa vida, aí ele vai dizer, nessa época que isso acontecer, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. Por quê? Nessa época que nós estivermos vivendo os princípios do Evangelho, não vai haver mais repreensões, não vai precisar denunciar alguém, estaremos sendo fraternos, vivendo como irmãos. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Pensem, amigos, o dia que não houver mais presídios, nem julgamentos em tribunais, não vai ser preciso isso, porque ninguém mais haverá de prejudicar o semelhante, ninguém mais tirará a paz do outro. Tempos futuros, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. Que maravilha! O dia que não tivermos mais guerras, mais conflitos, a paz, enfim, vai reinar um dia na terra. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Eu penso quanto que hoje os governos gastam com armamento, quantos milhões, bilhões são investidos em armas para a guerra, dinheiro que poderia estar sendo utilizado para outras finalidades. Então, nesse dia, as máquinas trabalharão para o bem-estar da humanidade, para o progresso, para melhores condições de vida. A justiça será ultrapassada pelo amor. Não precisará mais justiça, disputa, processos. O amor estará por cima da justiça. E ele termina dizendo: a pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus
terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Isso emociona. Há quanto tempo Jesus espera por esse momento? Há quanto tempo Jesus vem trabalhando conosco para chegar esse dia que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Esse dia que nós estivermos em comunhão com os seus ensinos, com as leis de Deus. Imagine, amigos, viver num mundo que haja amor, fraternidade, respeito, sem preconceitos, sem medo de violência e agressões, sem fome, com amor, com mais justiça social. Trabalhemos juntos e roguemos a Jesus que nos dê forças, que nos ampare, que nos inspire para realizarmos a parte que nos cabe. Que possa chegar logo esse mundo, mas que depende de nós. Trabalhemos juntos, confiemos em Deus e em Jesus e realizemos aquilo que nos cabe. Muita paz e muito trabalho no bem, é o que eu desejo a todos. Boa noite a todos. Que os amigos espirituais continuem derramando sobre nós as melhores energias, as melhores vibrações, e que nós que aqui estivemos reunidos em assembleia possamos fazer com que as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos possam espalhar por todos aqueles que conhecemos, principalmente nos nossos companheiros mais próximos, que no momento passam por dificuldades maiores do que as nossas. Que os amigos espirituais os ajudem, dando paz e tranquilidade. Percebemos na noite de hoje algo que alguém disse certa vez, que espiritismo é também cultura. Pudemos constatar no comentário do Paulinho essa veracidade da cultura que o Espiritismo traz para cada um de nós ao explicar as coisas do Espírito, porque nós que somos espíritos encarnados pensamos a nossa vida apenas no lado encarnado. Porém, escrevemos de que o que importa é o ser interno. Quando escrevemos uma página dizendo o que está por dentro, a nossa roupa fala de nós,
mas nós não somos a roupa. É isso que entendemos na mensagem da noite de hoje. Nós somos espíritos imortais em busca da perfeição. Depois desse introito, vamos então nos recolher espiritualmente e elevar as nossas vibrações tanto a esses nossos companheiros que dissemos mais próximos, como a todos, porque a palavra da noite fala da regeneração da qual nós, humanidade, haveremos de estar vivendo, onde o bem haverá de prevalecer sobre o mal. Vamos orar com Deus e com Jesus. Emitindo o melhor de cada um de nós em favor de uma terra regenerada. Oremos com Jesus dizendo: Pai nosso, que está nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas assim como perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora e sempre, e que assim seja. Senhor Jesus, que possamos entender a tua mensagem de paz e harmonia, progresso, respeito para com todos, e assim, agradecidos, encerramos a nossa reunião da noite. Que todos tenham uma semana de paz e uma noite de repouso tranquilo. E assim seja.